Sejam muito bem-vindos de volta ao Pode Cuidar. Mas uma alegria enorme estar aqui de novo, gravando esse episódio super especial. Hoje eu tô com a Aline, ela é nutricionista. A gente vai falar sobre seletividade alimentar, que particularmente é um assunto que me arrepia os cabelos. Então eu tô fazendo basicamente um episódio hoje, que é um episódio, uma supervisão quase, sabe? Vai ser muito bom. Muito bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o meu convite para estar aqui. É um prazer enorme mesmo. Gosto muito desse assunto, apesar de achar que é muito complexo, eu gosto muito desse assunto. E falar com alguém que tem tanta experiência como você é um prazer enorme mesmo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade, né? É sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta de trabalhar com tanto amor e carinho. É verdade. Ó, vamos começar assim. Você se apresenta, fala como que foi a sua história, assim, para chegar nesse ponto, né, de trabalhar com seletividade alimentar. Você pode falar o que você quiser. É bom, eu sou a Aline Alves, né, sou nutricionista infantil, atuo em Taubaté, né, e agora online, né, para todo mundo. Eu tenho alguns pacientes fora do Brasil até. Trabalho com crianças há cerca de 15 anos, então desde que eu me formei, eu nunca trabalhei com adulto, para ser sincera, né. Então, sempre foi na área infantil. Comecei atuando no Hospital de Oncologia Pediátrica, e aí depois passei no concurso público em Taubaté, fui trabalhar com crianças e bebês de risco. E foi a partir daí que eu tive meus primeiros contatos com o autismo em si. Né? Porque lá a gente atendia crianças até 3 anos de idade, então a gente pegava muito naquela fase de alguns diagnósticos, das suspeitas, né? Porque há 14 anos atrás, antes de 3 anos, era um pouco raro os diagnósticos de autismo. Nossa, né? Bem raro, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. E aí, comecei a estudar um pouco. A primeira vez que eu tive contato com a nutrição pro autismo em si foi com um livro da Cláudia Marcelino, né? Mas era um mato sem dono, né? Vamos dizer assim. Então, não tinha muito o que estudar. Então, a gente ia fazendo muitas coisas empiricamente. Comecei a trabalhar mais fielmente com a alergia alimentar naquela época. Com a alergia alimentar, começou a vir as crianças com TEA do mesmo jeito, porque eles têm uma tendência maior a desenvolver hipersensibilidade alimentar. E juntando ali crianças alérgicas e crianças autistas com muitas demandas sensoriais, acabei parando na seletividade alimentar, né? Então, eu trabalho com isso há cerca de 10 anos. Legal. Então, fiz a primeira pós-graduação em nutrição do autismo e TDAH do Brasil. Nossa, que legal. Isso em 2020, tá? Então, foi uma coisa assim muito recente pro nosso país. E agora, a gente sabe que tá estourado isso, com a graça de Deus, a nutrição vem tomando seu espaço ali dentro do tratamento das crianças com autismo, né? Mas então, eu tenho uma experiência boa aí com essas crianças. E gosto muito, graças a Deus, gosto muito do que eu faço. Que legal. Eu nem sabia dessa pós, assim, tem algumas aqui no Brasil, ou é bem focado, assim, tem que procurar tal lugar pra fazer, como que é? Então, hoje tá mais disseminado, né? Tá. Tem algumas instituições que tem uma qualidade maior, mais séria, mas hoje você já acha com bem mais facilidade, porque, vamos dizer assim, virou moda a nutrição do paciente autista, né? Sei. Mas tem algumas instituições mais sérias, com corpo docente melhor, de maior qualidade, né? Então, eu gosto principalmente de umas 3 principais, assim. Legal. Tá. Acho que as pessoas estão procurando conhecimento mais específico, né? As nutricionistas, isso é muito interessante, saindo ali aquela ideia que todo mundo tem de nutricionista, né? E procurando outros campos, assim, o que a gente precisa demais, né? Porque na hora de falar, assim, preciso de uma nutri que atenda especificamente seletividade alimentar, que conheça sobre autismo, aí a gente fica assim, pra que indicar? E isso é uma coisa, assim, que nós, né, as primeiras nutris a trabalhar com isso no Brasil, que eu conheço algumas, né, espalhadas pelo Brasil, a gente teve que galgar o nosso espaço. Com certeza. Porque a maioria dos pais, né, pensavam assim, mas não come, o que ele vai fazer na nutricionista? E os terapeutas também ficavam assim, tá, mas o que o nutricionista vai fazer com esse paciente se ele não come, né? Então,
conforme nós fomos ali mostrando o nosso trabalho, né? E os estudos também na nossa área foram evoluindo, a gente tem ganho muito espaço e hoje já é muito mais fácil a gente ter essa discussão interdisciplinar, que é interessante. Então, eu já recebo muito paciente no consultório que outras terapeutas de outras áreas encaminharam. Legal. Então, isso é bem interessante, é bem legal, sabe? E eu sempre costumo falar para os pais, né? A nutrição não tem que ficar de fora da equipe multidisciplinar que cuida do paciente autista, né? Com certeza. Porque às vezes o pai fala assim, mas eu já faz fono, já faz TO, já faz ecoterapia, já faz físio, já faz musicoterapia. É muita coisa, a gente sabe disso, né? Sim. Só que os pais esquecem que para a criança aprender, para a criança ter energia, para a criança conseguir absorver tudo que as outras terapias fazem, precisa ter nutrientes. Precisa ter vitaminas, minerais, energia, uma boa nutrição. E aí, quem é que vai ajudar com isso? É o nutricionista. Sim, né? E aí, falando não só das crianças que têm uma seletividade alimentar, mas as crianças com autismo como um todo. Porque hoje a gente já sabe que eles têm um metabolismo diferenciado das crianças típicas. Tá. E aí, eles precisam de alguns nutrientes a mais e alguns nutrientes diferenciados dessas crianças. Então, é muito legal quando você pega um paciente e começa a fazer um trabalho com ele sério, se você pega a evolução, e eu costumo dizer que as terapeutas são as primeiras que veem o resultado. Legal. Porque estão ali no dia a dia e estão acostumadas com aquele paciente, aí a gente dá um suplemento, a gente ajusta alguma coisa ali na criança, o terapeuta fala, opa, teve esse ganho que eu tô tentando há um tanto tempo e não tô conseguindo. Legal. Então, eu acho que foi por aí que eu comecei a ganhar espaço aqui dentro do Vale do Paraíba, sabe? Porque daí os terapeutas começaram a olhar e ver que estava tendo realmente uma diferença no desempenho da criança como um todo. Tá, vamos falar um pouquinho dessa questão do metabolismo diferente, porque eu vou falar a verdade, assim, eu escuto algumas coisas, eu estudo um pouco, mas não é uma área que eu me aprofundo muito, né, pra falar assim, saber sobre o metabolismo diferente e tal. Fala um pouco sobre isso, assim. Por exemplo, né, vários estudos já mostram que 80% das crianças com diagnóstico de autismo têm algum problema no trato gastrointestinal. Sim. Então, constipação, diarreia, ou às vezes má absorção intestinal, né, má digestão. E aí, se a gente não faz uma boa investigação disso, pode impactar na aceitação alimentar. Então, uma criança muito constipada é uma criança que às vezes não vai sentir fome, não vai sentir vontade de comer. Certo. Uma criança que tem uma má digestão, que tem ali muitos gases, muita dor abdominal, é uma criança que não vai comer. É um mal-estar generalizado. Exato. Assim, né? E muitas vezes é uma criança que não para quieta. Porque imagina você toda inflamada, com um monte de gases ali, aquele desconforto abdominal, e você vai querer que a criança fique 2 horinhas sentada na escola, prestando atenção no que o professor está ensinando, ou até quieto nas terapias. Certo. Né? Então, no começo, a gente ouvia muito, mas ele é agitado assim porque é autista. Ele não para quieto porque ele é autista. Não, ele pode estar com algum desconforto, ele pode estar com alguma dor e não sabe verbalizar isso. O que a gente sabe que acontece e muito, né? Exato. Então, a maioria dos pacientes que a gente pega no consultório, a gente faz uma anamnese bem detalhada e começa tratando do intestino. Começa tratando do intestino. Tá? Além disso, a gente também já sabe que essas crianças têm o que a gente chama na nutrição, tá? De estresse oxidativo aumentado. Que é isso, é como se a célula dessas crianças acumulassem mais lixo dentro das células. E aí eles têm uma predisposição maior a absorver, a guardar, por exemplo, metais pesados. Olha só. Então pode ter uma intoxicação por alumínio, alguma coisa desse tipo. E aí, quando a gente entra com um ajuste, não só na alimentação, porque às vezes o ajuste da alimentação é mais difícil, porque leva mais tempo, mas com ajuste na suplementação desse paciente, e começa a fazer o organismo dele a liberar isso, como o nosso faz normalmente, essa criança começa a se reestabelecer. Legal. Então, ela também começa a ter melhoras, né? Tá. E isso também pode ser, por exemplo, numa criança que vem tratando com um médico, né, com um pediatra, e aí faz a suplementação vitamínica normalmente,
E vai fazer os exames, nunca consegue melhora. Então, tá sempre com anemia, tá sempre com ferritina baixa, tá sempre com outros nutrientes baixos, né? No paciente autista, a gente costuma olhar muito ácido fólico e vitamina B12 também, tá? Então, são os dois nutrientes que a gente olha com mais cuidado, tá? E aí, faz toda a suplementação e nunca resolve. Tipo, tá, tô tomando suplemento faz 1 ano e não resolve. Mas parou pra observar como é que tá a absorção desse paciente? Se a gente não cuida do intestino, se a gente não faz a melhora desse estresse oxidativo, muitas vezes eu brinco com os pais no consultório que você tá fazendo o seu filho fazer um cocô vitaminado. Porque do jeito que a vitamina entra no organismo, ela sai. Porque a gente não tá otimizando essa absorção. Entendeu? Então, quando o nutricionista olha para a criança, né? Observa tudo isso. Observa questões de intolerâncias alimentares, outras questões, e faz uma suplementação personalizada para ele, muitas outras coisas podem ter ganhos dentro dessa família em si, né? Legal. E aí você vê que, às vezes, ajudando nessa parte que você falou, a alimentação muda ou não muito? Algumas vezes melhora, tá? Só que daí cai em outra coisa que é comum no autismo, que é a rigidez comportamental. Certo. Já estabeleceu um padrão de alimentação. Exatamente. Então, às vezes, o que é comum acontecer no consultório? Os pais nos procuram porque já era uma alimentação restrita, e aí ele passou a diminuir mais ainda aquilo que ele já comia. Então, quando a gente ajusta isso que eu falei anteriormente, algumas vezes as crianças podem voltar a comer aquilo que eles estavam diminuindo. Certo. Mas só com isso, é difícil as crianças que passam a comer aquilo que não comiam. Né? Por conta de padrão estabelecido, por conta de texturas, e aí envolve outras coisas que a gente precisa observar, né? Mas a maioria das vezes dá uma melhorada na aceitação, principalmente de quantidade. Legal. Então aumenta a ingestão ali do que ela já come. Legal. Mas nem sempre, ou a grande maioria das vezes, não entra um alimento novo. Certo. É mais difícil. Então, são áreas, vamos dizer assim, são coisas diferentes você pensar na parte gastrointestinal, né? Nesse bem-estar geral e na seletividade como um todo e na aceitação. Assim, você vai ter que olhar para duas coisas diferentes, né? Sim, Olha eu quebrando tudo aqui. sim. E assim, são duas coisas diferentes, mas complementares. Se complementam, né? Então, quando eu falo com as minhas alunas, né? Porque eu dou aula em pós-graduação de terapia alimentar, né? Eu falo para ela assim, não dá para você separar a parte clínica da parte de terapia alimentar. Certo. Então, o terapeuta alimentar, o nutricionista que faz a terapia alimentar, ele precisa saber da parte clínica. Porque se a criança tem todo esse problema que eu falei, a gente precisa ajustar isso para depois aumentar o repertório alimentar dele, trabalhar com aumento de repertório. Né? Não adianta a gente tentar fazer só o aumento de repertório se ele continua tendo problemas gastrointestinais, se ele continua tendo outros problemas. Então, a gente meio que precisa complementar isso. Tá? Mas, de qualquer forma, se ele tem um padrão alimentar estabelecido, se ele tem a seletividade alimentar estabelecida, precisa da terapia alimentar. E todo nutricionista é um terapeuta alimentar? Não, né? Não. Existem muitas coisas diferentes que o nutricionista apto a fazer a terapia alimentar precisa estudar. Certo. Né? Então, o nutricionista que tem aptidão para trabalhar a terapia alimentar, ele precisa saber questões sensoriais, que quando a gente sai da faculdade, ou dependendo da pós-graduação que a gente faça, a gente não vai saber, né? E eu costumo dizer para os alunos assim, você não tem que saber para você fazer, você tem que saber para você saber a hora de encaminhar para o profissional que faça. Perfeito. Legal. Né? Porque, por exemplo, às vezes a criança é seletiva e tem um padrão alimentar de alimentos pastosos e líquidos. E aí, quando você começa a observar o nutricionista com aptidão para terapia alimentar, ele começa a ver, mas essa criança não tem padrão mastigatório. Essa criança tem uma dificuldade na prontidão de língua. Então, o que eu vou fazer? Vou conversar com o fonoaudiólogo, ou se não faz fonoaudiólogo, vou encaminhar para um. Tá. Né?
Ou, por exemplo, eu tô com um caso lá que é bem interessante. A criança já é mais velha e aí os pais relatam que come poucos alimentos em pouca quantidade desde a introdução alimentar. Né? Chegou pra mim agora, já tá com 7, 8 anos. E aí, eu observando a criança, pois eu já estudei muito isso, vou encaminhar pra TO, porque pra mim ela tem um distúrbio no introceptivo. Tá. Mas eu não vou trabalhar com isso. Sim. Mas eu soube identificar. Perfeito. Essa é a grande diferença e eu acho que isso é o que faz o sucesso da terapia do paciente. A TO trabalhando com o que ela sabe trabalhar, a nutricionista trabalhando com o que ela sabe e o fono trabalhando com o que ela sabe. Né? Qual é o papel da nutricionista ali? Legal. Né? Nisso tudo. Eu vou observar o que a criança come. Quais são as principais dificuldades e as principais deficiências nutricionais dessa criança. O padrão alimentar dela. Tem padrão de cor? Tem padrão de textura? Tem padrão de sabor? Então, ela tem um padrão de cor, de textura e de sabor, mas eu preciso que ela coma uma quantidade maior de proteína. Então, nós vamos trabalhar e desenvolver a aceitação dela, respeitando isso com alguma proteína. Tá. E aí, é o nutricionista que sabe. Legal. Entende como nós nos complementamos? Somos complementares. Exatamente. Que legal. Então, não dá pra eu fazer um trabalho de... eu vou sensibilizar essa criança. Tá? Não, vou ligar pro meu amigo e vou falar, olha, vamos fazer um trabalho junto? Preciso que aconteça isso. Como que você pode me ajudar? E como eu posso desenvolver isso dentro do meu ambiente? E até para conseguir ter esse raciocínio clínico, você tem que saber o que você está fazendo, qual é o seu espaço, qual é o seu escopo de atuação para saber para quem encaminhar e não se atropelar ali na intervenção. Todos os profissionais, né? Não se atropelarem. Exatamente. Porque às vezes as famílias falam assim, mas para que ir por exemplo, né? TO, fono e nutri. Pra que ir na TO se a fono já tá fazendo? Pra que ir na nutri se a TO já tá trabalhando? Então vira um angu de caroço ali, né? O negócio. Sim. Então, às vezes, a maioria das discussões que eu tenho com, né, as equipes multis é assim, por exemplo, a criança já tem um paladar apto pro doce. Então, eu vou pedir, pelo amor de Deus, para os colegas não ficarem trabalhando doce nas terapias com essas crianças. Porque senão a gente não consegue quebrar essa flexibilidade, essa rigidez de comportamento. Eu preciso testar outros sabores, eu preciso que elas acostumem com outros sabores. Senão, elas não vão aceitar outro tipo de alimentos. Então, quando a gente senta e conversa e discute sobre esses pacientes, é muito melhor. Legal. Né? Além disso, né, como você estava me falando, todo nutricionista pode ser apto. A gente estuda estilo parentais, a gente estuda como que a criança se comporta, né? Então, é muito além da nutrição. É muito amplo. Para poder tratar a seletividade e a terapia alimentar, né? Então, é muito complicado você pegar um nutricionista que não tem essa expertise e colocar ele para tratar a seletividade alimentar e para ele fazer a terapia alimentar. Tá. Então, vai acontecer vários momentos em que a criança vai precisar de 2 nutricionistas, talvez. Talvez. Tá. Se o nutricionista não tiver uma expertise muito boa em clínica. Sim. E aí, o que é especialista ali na terapia alimentar pode assumir essa parte também. Pode ser mais um encaminhamento mesmo, né? Faz um encaminhamento. Sim, entendeu? É que, o que eu costumo dizer, cara, já é difícil pra família. Ai, sim. Tantos profissionais. Exatamente, tá? E não tem como você separar uma coisa da outra. Então, o ideal é que você saiba, até porque enquanto você tá ali na terapia com o paciente, ele pode apresentar algum sinal e algum sintoma que você, quanto nutricionista clínica, precisa saber. Né? Principalmente quando você trata crianças que não são verbais. Certo. Então, a leitura corporal dessa criança vai fazer diferença. Né? Então, até isso, o nutricionista terapeuta alimentar tem aptidão para fazer. Né? Então, por exemplo, eu estava atendendo uma pacientezinha de 2 anos e meio, que a queixa era que sempre comeu poucos alimentos e vinha diminuindo. E aí, nós, numa brincadeira simples, sentadas no chão com a criança, eu notei que ela dava o alimento que ela gostava de consumir
pro bichinho, mas aquele alimento que ela não comia, ela não dava. Tá. Aí, tipo, quando eu chegava pra dar, ela falava assim, não quer. Aí, uma hora, eu fui e dei pro bichinho. Ela virou pra mim e falou assim, não, vai doer a barriguinha dele. Olha só. Se eu não tenho uma boa expertise, aquilo passa como se fosse uma brincadeira. Sim. Mas, na verdade, ela tá dizendo pra mim que quando ela come aquilo, ela sente dor. Sim. E, às vezes, ela não fala. Mas, quando eu vou dar o alimento pro bonequinho, ela faz. Ela tem alguma reação corporal ali, ou alguma reação facial que me diz alguma coisa. E eu preciso estar atento a isso. E legal você trazer esse exemplo, porque eu não sei se é uma pergunta possível de responder, mas assim, tem a seletividade, que tem a ver ali com questões sensoriais, questões de rigidez e tal. Alimentos que a criança exclui, porque, né, alguma coisa incomodou e tal. Pode gerar uma sensação física ali de mal-estar mesmo? Gastrointestinal ali, você acha que tem? Você entendeu o que eu tô perguntando? Entendi, Tá. pode sim. Tá. Tanto que quando eu faço a entrevista com os pais, né, a anamnese, eu sempre falo pra eles que a gente precisa excluir algumas causas da dificuldade alimentar, da seletividade alimentar. Tá. Então, eu preciso observar se tem alguma questão mecânica. Então, dificuldade na mastigação, uma boquinha muito pequena, arcada dentária, aquilo que vai dificultar. Porque, geralmente, por exemplo, criança que tem dificuldade na mastigação, tudo que é difícil de mastigação, ela não vai querer comer. Sim. E aí vai criando esse padrão e... Exato. Aí você pergunta pros pais e às vezes eles falam assim, não, mas ela come coisas sólidas. E aí quando você pergunta, come biscoito, biscoito de polvilho. E é o que a gente chama de falso sólido, porque aquilo ali derrete na boca e a criança engole, ela não precisa ter o trabalho de mastigar. É verdade. Né? Então precisa excluir isso. Depois a gente fala que precisa excluir causas orgânicas. Então essa criança tá comendo e tá causando algum tipo de desconforto, ela tem uma alergia que não é IgE mediada, que geralmente a alergia IgE mediada é aquela que aparece no corpo, né? Sim. Então, tipo, em pipoca, incha-olho, dá coceira, e a gente vê muito rapidamente acontecer. Tá. Algumas crianças têm o que a gente chama de IgE não mediada, que geralmente são sintomas gastrointestinais. Sim. E aí você não consegue ver e pode demorar 2, 3 dias para começar a aparecer. E aparece como? Uma distensão abdominal, às vezes gases que não costuma ter, às vezes uma irritabilidade. Pode ser que ela tenha um refluxo oculto, então você não vê como você vê no bebê, por exemplo, soltar aquilo. Sim. Mas como que você observa? São perguntas que faz parte da minha entrevista com os pais, né? Tosse seca, às vezes, sabe? Muita agitação, principalmente se deita, né? Aí vira de um lado, vira do outro, e reclama, e às vezes deita de bruços, ou põe a barriguinha, né, apoiada em algum objeto. Então, tudo isso vai dizer pra gente se tem ou se não tem. Tá. E uma coisa que nutricionista não pode deixar de ver e de perguntar: foto de cocô. Principalmente das crianças. Aquele celular cheio de foto de cocô. Não tem como. Você entendeu? Porque às vezes pro pai aqui é normal, pra gente a gente sabe que não é. Certo. E aí a gente vai saber. Então pode estar ali a resposta. E aí a criança come um determinado alimento, passa mal, ela não vai querer comer mais. Certo. Então tem isso também. Você às vezes não vai saber exatamente o que veio primeiro, assim, se foi a recusa daquele alimento por si só, ou se ele já teve contato com aquele alimento, já causou uma reação, ele começa a recusar e talvez a generalizar também. Qualquer coisa que pareça com aquele alimento e tal, parece uma rigidez cognitiva, mas tem uma causa orgânica ali também. E aí ele só fica com aquele alimento que a gente fala alimento conforto. Certo. E aí é onde a criança começa a estreitar a quantidade de alimentos que ele come. E aí fica só, né, falando ali dos seletivos mais restritos, autistas, né, com os carboidratos e os leites. Geralmente é isso, né? Tem esse padrão, né? Mamadeira, e aí você pega paciente de 6, 7 anos que continua mamando. Sim. Né, você sabe que isso é comum. Demais. E comendo carboidrato, que é pão, biscoito, macarrão.
Mas por que os carboidratos? Mais fácil? Sim, porque a digestão deles é mais fácil, né? Porque a gente chama de carboidrato simples. Sim, então, sim. a digestão é mais fácil, é mais rápida. Então, ele pode até sentir um desconforto, mas ele sabe o grau de desconforto que ele vai sentir. Então, tipo, eu sinto essa dorzinha, mas tá tudo bem, porque melhor essa dor conhecida do que a dor que eu não conheço. E aí, ele fica nisso. E aí, gera uma ciclicidade, entendeu? Sim. E quando você fala do paciente atípico, junta tudo, né? Porque ele tem a questão sensorial, ele tem questão de rigidez de comportamento, ele tem mais predisposição a ter questões orgânicas. É um combo. Sim. A dificuldade alimentar desse paciente. Gente, é muito complexo, sério mesmo. É um negócio assim que dá voltas e voltas em vários lugares, toca em várias questões para chegar no aquele título de seletividade alimentar, né? Sim. Fica aquele rótulo assim, ele é seletivo, mas tá bom, o quê? Por quê? Como, né? Tem que fazer uma investigação gigantesca, né? E assim, não é, então vamos quebrar essa rigidez? Vamos. Mas não é com qualquer alimento, a gente precisa pensar, né? Como eu disse, cor, textura, sabor, qual é o nutriente que vai fazer mais falta ali? O que eu preciso inserir primeiro, né? O que a família tem mais dificuldade? É na hora do almoço? É na hora dos lanches? Tudo isso a gente precisa pensar para dizer o que a gente vai trabalhar com essa criança primeiro. Tá. E esses casos, assim, gravíssimos, que a ingestão é muito baixa e tal, e aí vai impactando na questão clínica da criança, tem algum tipo de ação, um protocolo, assim, mais de emergência? Sabe? Aquela criança que tá desnutrida, anêmica e tal. E aí você fala, vamos ter que começar por aqui pra dar uma vitaminada na criança. Eu pego sempre casos muito complexos, né? Então, já chegou alguns casos até mim que a gente discutiu com o neuro e com o gastro, até mesmo sonda nasointeral na criança. Certo. Chega nesse nível de gravidade, Chega né? nesse nível. Tá. Então, dependendo da criança, a gente discute isso mesmo. Porque eu preciso garantir a sobrevivência dessa criança em primeiro lugar, para depois trabalhar outras questões, né? Porque se a gente tá falando de uma criança grave que tem esse tipo de seletividade, não é em 6 meses que eu vou conseguir resolver esse problema. E às vezes a gente não tem esse tempo. Certo. Né? Algumas outras crianças, por exemplo, se a criança mama, né, tem o leite ali, a gente consegue, de repente, introduzir algumas coisas. Eu tenho muito receio de introduzir coisas diferentes em crianças que têm um repertório menor de 5 alimentos, por exemplo. Né? Porque uma coisa que a gente introduz, né, nesse alimento de segurança da criança pode fazer ela nunca comer mais. Tá. Então, eu me lembro uma vez de um caso muito complexo, que a mãe me ligou, eu estava de férias, viajando, ela já estava conversando comigo dessa questão de levar em consulta, não levar em consulta, e ela me ligou desesperada, porque o menino mamava só, e aí tiveram a brilhante ideia de suplementar ferro na mamadeira do menino. E aí, ela estava me ligando do hospital, porque ele estava internado, porque fazia 6 dias que ele não consumia mais nada, nem o leite. Meu Deus do céu! Não, e aquilo dá um gosto horroroso, né? Não dá pra falar que vai passar batido, é horrível. Não tem como. Gente do céu. Sabe, eu não sei quem foi que orientou, tá? Não sei quem foi, eu só sei que a mãe estava desesperada, querendo que eu fosse no hospital, ver se eu conseguia fazer a criança comer. Né? Nossa. Então, olha o grau de complexidade. Então, tem algumas crianças que a gente não consegue fazer isso. Não pode fazer isso, pra ser sincera. E aí, a gente tem que fazer a suplementação calórica de alguma outra forma. Sim. E aí, são diversas coisas que a gente tem que tentar. Sim. Eu falo pra mãe, olha, tentativa e erro, vamos fazer isso, não deu certo, vamos fazer aquilo outro, não deu certo. Olha, tem uma proteína de determinada marca, olha, vamos tentar outra marca. Porque às vezes a palatabilidade da criança é diferente, né? Então, uma coisa que pra mim muda muito o sabor, pra criança não muda. Certo. E eles têm uma percepção de sabor muito mais aguçada, tênue, aguçada do que a gente, né? Então, às vezes a gente prova e fala assim, não mudou sabor nenhum. A criança vai por aqui, já recusa. Porque ela sabe que tem alguma coisa diferente. Sim, sim.
E essas crianças, assim, que já na introdução alimentar, o bebê ali na introdução alimentar, já começa a, assim, a recusar absolutamente tudo, assim. Você acha que isso pode ser também um sinal de, por exemplo, de autismo? Então, alguns estudos que eu já vi na área Tá. de diagnóstico precoce, Sim. né? Mostram que, nos casos que eles conseguem fazer diagnóstico, por exemplo, antes de 1 ano de idade, já existe uma recusa do próprio leite materno. Da amamentação. Olha só. Tá? Porque tem muita questão sensorial envolvida. Com certeza. Nessas crianças, quando você começa, né, quando a gente recebe lá no consultório bebês, já com essa queixa, né, que a mãe já está com dificuldade, né, da introdução alimentar, geralmente, quem faz quem tem esse olhar e quem faz essa avaliação é a nossa fonoaudióloga. Legal. Por quê? Porque daí ela vai avaliar questões de hipersensibilidade oral, questões de deglutição, questões de posicionamento de língua, né? Se tem uma hipotonia facial, antes de passar comigo. Então, a gente sempre fala, olha, mãe, porque daí o que acontece? É comum a mãe querer a nutricionista, porque tá preocupada com os nutrientes da criança. Sim. Né? Sim. Então, o que eu falo pra ela? Olha, o ideal seria que você passasse com as duas. Tá. Porque eu vou fazer o ajuste nutricional pra ela ficar mais tranquila com relação aos nutrientes, ganho de peso. Mas quem vai fazer essa avaliação é a fono. Porque geralmente tem uma hipersensibilidade oral muito grande envolvida. E tem todo o toque ali, o aconchego, o cheiro, né? Exato. Muitos cheiros e tal. Então, a gente fala até, pensando nisso, que fazendo a avaliação na parte da integração sensorial, né? Até, quando a gente vai pegar a anamnese, era um bebê que preferia ficar no colo ou preferia ficar no berço? Geralmente prefere ficar no berço, sem muito aconchego, muito contato, e aí todas essas questões sensoriais já aparentes ali desde o início, né? Sim. Lá em Taubaté, né, a gente tem o Instituto Infância, que é uma clínica multidisciplinar com foco em distúrbio alimentar pediátrico. Então, a minha sócia é uma fonoaudióloga que trabalha muito motricidade oral e trabalha muito a amamentação. Legal. Então, aconteceu uma vez um caso de um bebê de 4 meses que foi pra ela porque ele não mamava. Não mamava, e aí estavam investigando, de repente, alergias alimentares, e mesmo a fórmula infantil, né, que o pediatra indicou pra ele, ele mamava 20, 30 ml só quando estava dormindo. Nossa, que desespero. E aí, a fono avaliando é aquela criança agitada, que não abocanhava peito direito. E aí, ela foi acompanhando. Quando foi fazer 5 meses e meio, 6 meses, ela me chamou. Aline, você não quer acompanhar essa consulta comigo? Eu falei, vou, né? E aí, eu só observei a consulta. A hora que a família saiu, a fono virou pra mim e falou assim, Aline, tem alguma coisa estranha com esse bebê. Tem alguma coisa estranha com esse bebê. Mas é aquilo, abordagem, criança não tem nem 6 meses, como é que você vai fazer isso? É difícil um médico que acredite no que você tá dizendo. É verdade. Né? Mas a gente conseguiu que esse bebê tivesse um diagnóstico com 10 meses. Nossa, olha só. Porque encaminhamos pra gastro, e aí passou comigo, e aí fez uma série de outros testes, né? Daí a gente acabou encaminhando pra TO, tudo. Sim. E não tinha como esse menino não ter alguma coisa. Né? Olhar perdido, porque daí conforme vai crescendo, a gente vai ver, né? Sim. Então, com esses bebês muito pequenos, a dificuldade na introdução alimentar pode ser um sinal de alerta. Junto com outras. Sim, com certeza. Né? A gente né? não é não só tá excluindo isso, nada, as outras né? coisas têm que ser observadas, né? Mas esse caso foi um caso muito interessante, porque eu acho que foi, assim, o bebê mais novo que a gente pegou. A gente falou, ai, tem alguma coisa aí. Gente, e isso é tão interessante, porque eu fico pensando que pouco se fala, quando a gente tá falando sobre autismo, pouco se fala sobre a amamentação, as dificuldades da amamentação, o desmame também, que é uma questão, assim, bem delicada. Eu tô até para convidar aqui uma enfermeira que é consultora de amamentação,
que ela fez ela aprendeu, assim, numa palestra e tal, começou a pegar alguns materiais falando sobre o desmame no autismo, especificamente, porque quem que tá falando sobre isso? Ninguém tá falando sobre isso. Não. E as mães estão aí lutando com isso sozinhas, sem informação, e às vezes com informação muito assim, para de oferecer, veste a roupa que fica que tampa, né? Você. Não, gente, não é isso. Isso é muito importante você falar, porque o que a gente vê no consultório, né? A linda orientação de que tira do peito que vai comer. Nossa, Deus. Tá? Uhum. Sabe quantas crianças isso que eu conheço que isso já deu certo? 0. Uhum. Tá? 0. Uhum. Então, mães, pelo amor de Deus, não desmamem o seu filho na esperança de que eles vão passar a comer, porque isso não acontece. Não acontece. Uhum. Tá? E aí, dependendo do profissional que essa mãe passa e do grau de desespero e da família em volta, né? Você dá mamar o dia inteiro, é por isso que não come. Uhum. Para de mamar, porque daí vai sentir fome e vai comer. Uhum. Isso não acontece. Sim. Não acontece. E aí, essa mãe fica 10 vezes mais desesperada e 10 vezes mais culpada. Uhum. Porque a chance desse bebê voltar a mamar depois que ela já tirou, também é 0. Ai, tá. Que desespero. Então, elas chegam 10 vezes mais desesperadas. Sim. Então, eu pulo de alegria a hora que uma me pergunta antes. Aham. Tá. Eu falo, não faz isso. Tá. Não faz isso. Vamos regular, vamos ajustar os horários, vamos ensinar a rotina, Sim. mas não vamos tirar. Tá. Não é isso que vai fazer a criança comer. Uhum. Sim. E dá muito dó. É muito Dá delicado. muito dó, sim. E as mães já estão, talvez assim, já estão desesperadas, vendo os sinais e sintomas e talvez já receber um diagnóstico. E aí tá lá, a amamentação tá estabelecida e o mundo tá caindo. E aí vem alguém que fala, tira que vai comer. Gente do céu, pronto, né? Sabe? E hoje, né, como eu já te falei, eu trabalho já há 10 anos, né, com isso. Hoje, o acesso à informação tá muito mais fácil. Uhum. Então, algumas mães que chegam até mim sem diagnóstico, mas com a dificuldade alimentar ali estabelecida, ela fala, ai, doutora, eu vi que isso, junto com outras coisas que meu filho faz, pode ser autismo, né? O que a senhora acha? Aí eu falo, eu não acho nada. O que o seu coração diz? Porque a maioria das vezes elas já sabem. Tá. A maioria das vezes Sim. elas já sabem. Sim. E aí o que eu falo pra elas é o seguinte: independente de você ter um diagnóstico ou não, a dificuldade alimentar já tá instalada. Então precisa ser tratada. Sim. Mesmo se o diagnóstico for negativo, ele vai continuar tendo a dificuldade na alimentação. Uhum. Né? E eu acho que é a mesma coisa em questão de fono, de TO, né? Porque se tem um atraso de fala, que também é uma das coisas principais, né? Da desconfiança ali do autismo em si, vai precisar fazer fono do mesmo jeito. Tendo um diagnóstico ou não tendo um diagnóstico. Com certeza. Né? E, então, é bem complicado. É bem complicado isso. Isso tem acontecido com mais frequência, né? Assim, olha, independente do diagnóstico, vamos tratar o que precisa agora, o que tá aparecendo agora. Graças a Deus, isso tá acontecendo mais. Sim, né? sim. Eu vejo essa movimentação nessa direção que ajuda muita gente. E se chegar o diagnóstico, já tá em intervenção, né? E nós que trabalhamos com isso, a gente sabe o quão importante é a intervenção precoce, sim. né? Isso também serve para nutrição. Tá, legal. Também serve para nutrição. Nossa, isso é muito importante você falar, porque assim, fez 6 meses introdução alimentar, aí qual que é a orientação geral? Oferece o alimento, oferece mais vezes, oferece isso. Vai ser difícil mesmo, a introdução alimentar é difícil, o bebê não aceita, ele cospe, ele faz... Então, assim... sinais para que você precisa correr e procurar a Nutri, porque a gente sabe sim que é desafiador. A primeira vez que eu comecei ofereci uma banana pro meu filho, ele cuspiu o negócio inteiro e o outro já comeu muito. Então, assim, existem sinais ali para você falar, opa, já saiu um pouquinho do que deveria ser. Sim. Eu acho que é um tabu grande aqui no Brasil, né? Que ele começa lá na amamentação. Uhum. Primeiro porque é pouco falado. Então, a mulher, quando tem ali seu primeiro filho, ela acha que a criança vai saber mamar e que ela vai saber amamentar. É verdade. E aí, quando a gente vira mãe, né? Eu já sou mãe. Sim. A gente descobre que não é nada daquilo. Uhum.
Aí vem o desespero da amamentação. Sim. A mesma coisa acontece com a introdução alimentar. Porque a família em si idealiza aquele bebê que vai comer aquele prato. Sim. E poucos são os profissionais que dizem para a mãe que a introdução alimentar é para a criança ter acesso a alimentos de cores diferentes, de texturas diferentes, de sabores diferentes. E não é a principal fonte de nutrição do bebê, Exatamente isso que eu ia te dizer. Até 1 ano de idade, a principal fonte de alimentação e nutrição do bebê é o leite materno ou a fórmula infantil. Então, até 1 ano de idade, se ele come pouco, se ele se ele aceita pôr aquilo na boca... É ok, é isso. Tá. Ah, mas ele gospe. Ele gospe mesmo ou ele deixa escapar porque ele ainda não tem coordenação motora pra comer? Então, por isso é importante nós vermos. Tá. Né? Então, às vezes fala, gospe, né? Na hora que você vai ver, a criança faz... Não tá cuspindo. Certo. Ela tá aprendendo, né? Aquela questão, assim. E aí, a gente já tranquiliza os pais. Tá. Outra coisa que é muito importante os pais saberem, que a gente não pode dizer que uma criança menor de 2 anos tem seletividade alimentar. Tá, isso é importante. Por quê? Porque até os 2 anos ainda é a fase de aprendizado alimentar. Então, a maioria dos bebês que não tem problemas sensoriais, e eu tô falando dos bebês mais típicos, que chegam no consultório menores de 2 anos com queixa de seletividade alimentar, a gente vê que ou é ajuste de rotina, porque a maioria das vezes pode ser aquela família que não come bem, e aí quer que a criança coma brilhantemente bem. Sim, com certeza. Né? Ou tem algum problema no aprendizado da mastigação mesmo, e aí a fono resolve tranquilamente. Tá? Então, antes de 2 anos, quanto antes os pais procurarem o profissional, melhor é. Tá. Então, se você pega uma criança que tem, né, ali, tô desconfiando, tem um atraso de fala, tem algumas coisas sensoriais, já tem uma dificuldade na alimentação, e leva já para fazer a avaliação nutricional. Primeiro, o déficit nutricional vai ser menor, porque a gente já vai cuidar dessa criança ali desde pequenininha. Sim. E segundo, se ela começa com a terapia alimentar, se for necessário, junto com as outras terapias, essa criança voa. Do mesmo jeito que uma criança que começa a terapia pequenininha, de fono ou de terapia ocupacional, tem uma chance de crescimento muito melhor do que você pega uma criança com 6, 7, 8 anos que nunca comeu bem na vida e quer fazer comer agora. Sim. Em 2 meses, né? De intervenção. Porque dá 2, 3 meses. E aí? E aí? Como é que tá? E aí? Já vai começar a comer e tal? Tem essa ansiedade, a gente sabe. É normal. Mas preciso entender que é um processo mesmo, longo. Né? E aí, essa criança mais velha, ela já criou uma rotina, ela já criou uma rigidez, ela já tem vários pensamentos acerca dessa alimentação, desses alimentos. Ela já ouviu um monte de coisas que podem ser, e geralmente são muito negativas. É verdade. Da família, da escola, dos amigos, etc. Ela já se culpa. Sim. Então, pra você trabalhar isso é muito pior. Tá. Nossa, com certeza. E assim, essa parte da introdução alimentar e tal, eu acho que na dúvida pergunte. É assim. Sim, sabe? Pergunta pro pediatra, pergunta pras outras terapeutas, pergunta pro nutricionista. Vamos fazer uma avaliação? Tá. Né? Porque o bom nutricionista vai fazer uma avaliação e vai dizer pro pai, olha, precisa de uma terapia alimentar. Não precisa de uma terapia alimentar. Se você fizer esses ajustes na sua rotina e na rotina dele, vai. E aí, a gente acompanha periodicamente. Né? Não é todo autista que tem seletividade alimentar. Isso também é importante dizer. Sim. Né? A gente tem o padrão autista que é compulsivo, por exemplo. É verdade. Mas a gente tem um compulsivo seletivo. Também. É tá? Então, não são todos os autistas que precisam. Sim. Então, uma boa avaliação vai fazer diferença. Na dúvida, passe numa consulta, que no mínimo que a gente vai fazer é fazer toda essa parte de metabolismo que a gente já conversou aqui. Tá. Nossa, é um mundo completamente diferente. Que
coisa, gente. Então, eu acho esse assunto muito complexo mesmo e cheio de nuances, assim, cheio de detalhes que as famílias precisam estar bem informadas, né? Sobre todas essas diferenças, porque é o que você falou, agora seletivo alimentar. Eu sou seletivo. Ele é seletivo. Tudo é seletivo, né? Isso aí virou também quase um jargão E assim, né? E outra coisa, né? Faz fono, faz TO, faz tudo. A nutrição fala assim, não, uma hora vai comer. Quando crescer, come. Não vou mexer com isso agora, não. E aí, o que tá sendo comum hoje no consultório são crianças de 11, 12, 13, que cresceram e não comeram. Sim. Ficaram esperando a tal da fase passar, sabe? Certo. E a fase não passa sozinha, né? Então, falando de todas as crianças em si, até as típicas, né? Recusa alimentar maior de 30 dias precisa de uma avaliação. Certo. Legal. Eu acho que esses marcadores, assim, é que talvez sejam um pouco claros para todo mundo, sabe? Igual você falou, antes de 2 anos... Não, é seletividade alimentar. Pode ser? Pode, mas assim, a gente não vai falar. Não que pode rotular, não vai rotular, né? E pronto, é isso. Não. Essa questão, a recusa alimentar mais de 30 dias. Tem que entender o que está acontecendo. Então, talvez tirar esses tabus que você falou, essas regras que vieram sendo construídas aí, que estão atrapalhando muita coisa, né? Sim. Então, é bem importante isso, porque quanto mais tempo demora para procurar, é muito pior para a criança, sabe? Porque é muito mais difícil a gente conseguir quebrar esses padrões alimentares. Então, tem que procurar. Às vezes, pegou uma otite, pegou alguma inflamação de garganta, parou de comer. Sim. Às vezes, algum trauma, parou de comer. Mudou alguma coisa na rotina, parou de comer. Então, já recebi criança no consultório que mudou de cidade. Mudou de escola, né? Eu tive um paciente que parou de comer porque a mãe teve um problema de saúde, ficou 1 mês internada. Quando a mãe voltou pra casa, ele não comia mais. Entendeu? Então, é a forma que a criança tem de se expressar, porque é uma coisa que ela consegue controlar. Certo. Ela fecha a boca e ela não deixa nada entrar ali. Sim. Então, isso eu controlo. Tá. Então, o que ela tá querendo dizer com essa recusa? Mas nesses casos, assim, pontuais, né? Aconteceu uma questão e aí a criança começa a recusar e tal. A gente considera como uma seletividade? Isso pode gerar algo assim, nunca mais experimentou aquilo, nunca mais comeu aquilo, aceitou, diminuiu a ingesta alimentar? Pode acontecer. Tá. Tudo vai depender do que você fez pós Certo. o ocorrido. Certo. Por isso que eu falo, né? Recusa alimentar acima de 30 dias, ela precisa ser investigada. Porque se passou de 30 dias, né? A criança não voltou a comer, opa, alguma coisa aí tá diferente. E aí, se a gente pega essa criança e fala, olha, ele teve... Por exemplo, foi muito comum as crianças menores pararem de se alimentar pós-Covid. Sim. Muito comum. Uhum. E aí, por quê? Porque tem alteração de paladar, Sim, tem um monte de coisa ali. Sim. Então, se você sabe, se você procura um profissional que sabe, ele já vai ter um manejo daquilo. Uhum. Então, a gente sabe que perde paladar. Então, vamos suplementar zinco, vamos trabalhar com alguns alimentos que sejam mais condimentados, que tenham um sabor mais acentuado. Uhum. E aí, essa criança volta a comer. Certo. Só que se você deixa essa criança 1 ano com esse padrão, para depois de 1 ano você procurar, Uhum. é muito mais difícil. Tá. E assim, a gente sabe que algumas coisas, alguns quadros clínicos e tal, a gente precisa ter sintomas na primeira infância para falar que de fato por exemplo, o autismo, né? Já existiam sintomas, podem ser sutis e tal, mas já existiam sintomas porque a criança já nasceu daquele jeito, etc. A seletividade alimentar é a mesma coisa ou a criança pode, de repente, com 6 anos, se tornar seletiva alimentar? Então, a seletividade alimentar em si, ela geralmente acontece antes. Tá? É porque o que existe? Também existe uma diferença, vamos dizer assim, acho que existe uma generalização da nomenclatura seletividade alimentar. Sim, existem diferenças aí também, né? Exatamente, né? Porque quando a gente usa o termo dificuldade alimentar, esse termo é mais amplo. E aí, ele inclui qualquer tipo de dificuldade alimentar. Não especificamente a seletividade alimentar em si.
Então, a seletividade alimentar em si, ela é mais específica. Tá. É que hoje todo mundo é seletivo. Sim. E aí, quando você vai ver, não é seletivo. Tem uma dificuldade alimentar ali, mas não é seletividade alimentar. Tá. É a mesma coisa que agora também tá tendo muita confusão, vamos dizer assim, dos termos entre seletividade alimentar e TARI. TARI, né? Acho que podia falar um pouquinho sobre isso, né? Eu recebo muito encaminhamento falando, criança com TARI. TARI é um distúrbio psiquiátrico descrito no DSM. Tá. Seletividade alimentar, não. Tá? Então, para ser considerado TARI, você precisa ter perda de peso envolvida e perda de habilidades sociais. Certo. Então, aquela criança que deixa de ir numa festinha do amigo porque tem medo de comer. Não quer fazer uma viagem, por exemplo, porque tem medo de não ter nada para comer lá. Tá. Né? E aí você vê que a reação corporal e até a reação cognitiva da criança perante a comida é diferente do que a criança seletiva. Certo. Então, as pessoas estão confundindo muito os termos hoje. Porque isso agora dificulta. tá mais tá mais falada a questão do TARI, e aí parece que substituindo, e como se fosse, não, a seletividade é um pouco mais tranquilo, o TARI já é outra coisa, e coloca como se fosse a mesma, só que níveis diferentes de gravidade, vamos dizer, né? Eu já vi falando sobre isso. Sim, mas não são as mesmas coisas. Sim, exatamente, você tá diferenciando totalmente, né? Exatamente. Tá. Então, é bem diferente. E aí, a gente precisa ter um olhar bem apurado em relação a isso antes de sair colocando, né? A gente não coloca, né? Com certeza. Nós não colocamos. Mas eu tenho recebido cada vez mais. Tá. E aí, o TARI, quem vai diagnosticar vai ser um psiquiatra? Possivelmente. Teria que ser, né? Teria que ser. Mas eu acredito que ele possa se enquadrar na mesma questão do autismo em si, né? Porque para você ter um diagnóstico de autismo, não precisa ser um neuro ou um psiquiatra em si. Então, eu acho que acaba entrando ali naquele mesmo. Na verdade, eu acho que a gente ainda tá sem protocolo, sem padrão. Padrão para isso, sabe? Tá certo. Tá, eu acho que é importante a gente falar o que é TARI. Tem gente que nem, né? TARI é o transtorno alimentar restritivo evitativo, né? Então, ele é diferente da seletividade alimentar. Né? Ele se enquadra como transtorno alimentar mesmo. Então, ele ficaria mais ali na linha, junto com a anorexia, bulimia, né? Então, a seletividade alimentar não entra nesse quadro de transtorno alimentar. Certo. Né? Porque, como eu disse lá, o TARI é um transtorno psiquiátrico. Então, ele tem um CID específico para ele. Sim. A seletividade alimentar, não. Tá? Sim. Como vamos caminhar para isso? Não sabemos. Sabemos hoje que são coisas distintas e diferentes. Tá. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Ai, meu Deus. Eu gosto, se me deixar, eu vou falando. Então, na verdade, eu acho que a gente vai ter que marcar o tempo 2, porque, assim, é um planeta à parte, gente, de verdade. Eu acho que tem muita coisa pra falar aqui ainda. Acho que vai ter que voltar. De verdade. Podemos voltar. Podemos, né? Quem sabe surjam dúvidas e aí a gente vai esclarecer as dúvidas. Eu fiz isso num outro episódio, assim, né? Exatamente isso. Eu trouxe uma neuropediatra e aí a gente falou sobre coisas superficiais. Como se fosse, eu falei, olha, vou coletar as dúvidas e a gente volta pra fazer um momento mesmo de tirar dúvidas e tal, de perguntas que o pessoal mandar, porque... assim, é como eu falei, é um assunto pra mim que é muito complexo, que eu tenho dúvidas reais aqui, que eu tô tirando com você, e que é muito válido, porque eu entendo que, como você tá falando, que tem muita coisa aí emaranhada ainda pros profissionais, pras famílias, então... Nossa! Né? E aí passa num profissional, diz que é uma coisa, passa no outro, diz que é outra coisa, aí a família chega completamente perdida. Ou então, procura no tio Google... Descobre um monte de coisa e chega pra gente com a cabeça muito perdida. É verdade. Nossa, Aline, acho que já fica aqui o convite pra você voltar, tá? A gente vai pegar as dúvidas
vai trazer mesmo uma forma de a gente tirar isso, né? Conversar mais sobre isso. As famílias, eu tenho certeza que vão se beneficiar muito desse momento, assim, de tira dúvidas e tal, porque já foi um mundo de informações aqui, né? É muita informação, né? Por isso que bom. eu sempre faço questão de vir falar, né? Legal. Porque é muita coisa que os pais não sabem, que as famílias não sabem. E a gente tendo essa oportunidade deles ouvirem, né? Faz toda a diferença no desenvolvimento da criança. Ai, e esse é o nosso papel, né? Com certeza. Esse foi totalmente o meu intuito, assim, de ter esse espaço aqui pra falar sobre isso. Que as famílias, as dores das famílias, né? Então, eu recebo as mães aqui, elas contam da história delas, do caminhar e tal, das terapias, das intervenções. E aí tô abrindo também para os profissionais para falarem sobre esses assuntos que são bem significativos para elas no dia a dia, né? Então, muito obrigada por você ter vindo. Já deixo aqui o meu convite para a parte 2, pra gente falar mais, que foi muito bom mesmo. Foi muito esclarecedor para mim. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a disponibilidade de tempo, né? De abrir esse espaço para que a gente possa falar mais essas dúvidas para as mães, né? Sim. E é sempre muito feliz e gratificante falar de um assunto que eu gosto tanto. Legal, perfeito. Muito obrigada. Então é isso, gente. Ó, fiquem atentos aí para a parte 2, porque vai ter com certeza. E muito obrigada por continuarem acompanhando aqui e até mais.